Beleza. Gravando? Tá. Luz, Então vamos lá. câmera, ação. Ação. Hoje vamos falar sobre Zenão, né? Zenão de Eleia, que foi discípulo do Parmênides de Eleia. O Zenão, ele é muito mais um continuador, né? Assim, ele vai pegar o pensamento do Parmênides e vai meio que dar uma aprofundada nele do que criar um pensamento novo. Lembrando que o Zenão de Eleia aqui é e tem um outro Zenão que nós vamos ver lá para frente, que é o Zenão de Atenas, né? Que é o Zenão estoico. Esse aqui é o Zenão eleio, o Zenão pré-socrático, né? Então são dois Zenões importantes para a história da filosofia. Bom, então tá aí a carinha do Zenão, né? O Zenão, ele nasce, ele é de Eleia, que fica na Itália, né? Onde hoje é a Itália, na época era a Ásia, era a Grécia, aquela região. Nasce em 490 a.C. e morre em 430 depois de Cristo. Não, perdão, antes de Cristo, né? Vive aí 60 anos e os seus principais interesses são retórica e lógica. É um trabalho, então, uma coisa que é importantíssima do Zenão é que ele vai ser o primeiro a propor um método de investigação lógico chamado dialética. E depois vai ser desenvolvido mais propriamente por Sócrates, Platão e Aristóteles, né? O Zenão, ele não funda a dialética, mas ele é o primeiro a dar nome para esse método, que é o método de pergunta e resposta. Né? Ou seja, é um método de pergunta e resposta que procura, por meio da lógica, investigar se determinado enunciado ou preposição é correto ou incorreto. Seria aquele estilo de Sherlock Holmes, quando vai investigar um crime, que ele descarta o que é absurdo e fica com o que é provável? Não, aquele estilo de Sherlock Holmes, ele é chamado do método indutivo, né? Ou seja, você vai indo, pegando as evidências que você vai encontrando, aí vai criando, né, uma preposição, e a partir das preposições que você cria, você vai deduzindo aquilo que não está visto, né? Esse é o método Sherlock Holmes. O método da dialética é um método de diálogo, é diálogo e discurso. Ou seja, você fala qualquer coisa e quem está te escutando vai ponderar sobre o que você está falando e vai colocar os antagonismos, né? Aquilo que é contrário àquilo que você está colocando, para que vocês cheguem juntos a uma depuração de ideias, né? A dialética é um processo de depuração de ideias, e fundamentalmente é composto por 3 partes. A primeira é a tese, que é quando você propõe alguma coisa. A segunda é a antítese, quando você nega aquilo que foi proposto. E a terceira é a síntese, que é o que sobra, né, entre esse conflito de tese e antítese. Então, eu pergunto, né, sei lá, né, o que é a justiça? É fazer o bem aos meus amigos e fazer o mal aos meus inimigos, né? Isso é uma tese, né? Aí você vai ter que postular a antítese disso. A antítese geralmente é postulada por meio de perguntas a essa preposição que é a primeira. Então a primeira geralmente não é uma pergunta, a primeira é uma afirmação, né? E a antítese a ela são perguntas que vão tentar questioná-la. Refutar, pode ser? Refutar, Então a antítese é a refutação da tese. Só que vamos supor que você vai refutar a tese e não consegue refutar totalmente a tese. Você refuta partes dela. Justiça não é fazer o mal aos inimigos, é fazer o bem aos amigos e é fazer o bem aos inimigos também, por exemplo, né? Então você discordou de uma parte da preposição, mas não de toda. E aí a síntese seria essa, né? Justiça é agir de maneira benevolente, né? de maneira correta com os amigos e com os inimigos. Ou seja, a tese postulada em primeiro lugar foi questionada na antítese e a síntese resultou em uma tese nova. Essa tese nova vai ser novamente questionada para chegar a uma nova síntese, que vai ser uma tese nova. E assim sucessivamente, né? Então é o processo de tese, antítese, síntese, a síntese vira uma nova tese, e aí continua pelo processo de refutações. Isso que é dialética. Só que a dialética de Zenão, especificamente, é uma dialética de cunho
profundamente racionalista. Então, não é uma dialética que tem um apego à realidade material. A gente vai ver isso já já. Mas é um apego à realidade racional, somente intelectiva, inteligível. Né? Essa é uma grande diferença entre a dialética do Zenão, por exemplo, e a dialética do Aristóteles. O Aristóteles, ele vai dizer que um dos elementos da dialética necessários é que ela se comprove na realidade. Né? Por isso que o Aristóteles é um realista. O Zenão está dizendo, bom, se a dialética pudesse comprovar somente em termos matemáticos, somente em termos racionalistas, somente em termos ideais, ela já é válida. Ela não precisa apelar a nenhum elemento da experiência real, né, da matéria. Vamos lembrar que nós acabamos de ver, semana passada, o Parmênides, e o Parmênides, ele nos ensinou que a verdade, ela deve ser buscada por meio daquelas 3 vias. A via da verdade absoluta, a via da opinião verdadeira e a via da falsibilidade, ou seja, né, do distanciamento das falsas opiniões. E nessas 3 vias de conhecimento, o que você deve se afastar permanentemente é da noção de experiência. Experiência com relação aos sentidos. Né? Vamos lembrar que Parmênides está se opondo ao Heráclito. O Heráclito dizendo, tudo muda. O Parmênides dizendo, nada muda. Para o Parmênides dizer que nada muda, é preciso que ele, de alguma forma, tenha acesso a coisas imutáveis, eternas, atemporais, que é o que o Parmênides vai chamar de ser. Né? E esse ser, ele não é acessado por meio dos sentidos. Todos os nossos sentidos nos fazem entrar em contato com coisas mutáveis. Então, se você não vai usar o sentido, você vai usar o quê? Você vai usar o intelecto, a pura razão. É isso que o Parmênides quer fazer com a gente. Ele quer levar a gente a pensar a realidade mental, não a realidade material, né? A realidade mental. E ele vai lançar as bases para dizer que aquilo que é experiência é ilusão, né? Isso que vai acontecer lá no Platão, quando ele vai falar sobre o mito da caverna, né? A alegoria da caverna, e toda a preocupação que nós temos em olhar a realidade, tentar entendê-la, é, na verdade, uma busca por entender uma ilusão que ela é mutável e, por isso, não deve ser ocupada pela nossa busca filosófica. Qual que é a ideia do filósofo lá no Platão? É sair da caverna. E o que é sair da caverna? É mergulhar dentro das ideias, né? Mergulhar dentro da razão humana. É exatamente o que o Parmênides queria fazer. É claro que ele não tem os mesmos recursos que o Platão tinha, mas era, vamos dizer, o projeto do Parmênides é esse, né? Bom, o Zenão, então, como eu disse, ele não vai, assim, exatamente desenvolver uma nova filosofia, né? Ele é alguém que vai meio que ficar defendendo o Parmênides, né? Ficar criando falas, né? Criando mecanismos para provar que o Parmênides estava certo, né? E muita gente discordava do Parmênides na época, porque, Parmênides, esse negócio de ser é um negócio que a gente não sabe nem se existe, né? Ser só existe na cabeça da gente, né? Por quê? Porque na experiência do dia a dia, tudo é devir, tudo é constantemente movimento, né? Então, o Zenão, ele vai propor vários paradoxos para demonstrar como Parmênides estava correto. O que é um paradoxo, né? Um paradoxo é uma preposição que, em tese, ela tem 2 soluções válidas e as 2 não podem se anular. Nós temos vários paradoxos, né, no mundo moderno, né, assim, paradoxos da física, né, paradoxos da matemática, mas, por exemplo, né, não sei se vocês assistiram já uma série chamada Dark, que tem na Netflix, né? Essa série é uma série de viagem temporal, e nela tem vários paradoxos, né? Por exemplo, né, tem um paradoxo lá onde, na viagem do tempo, né, um sujeito, ele pega um livro que um escritor vai escrever, esse livro ele é do futuro, ele volta para o passado e dá esse livro para o escritor que vai escrever o livro, né? Ou seja,
O livro que ele escreveria no futuro, o escritor recebe no passado. Aí fica a pergunta, ele teria escrito o livro no futuro se ele não tivesse recebido o livro no passado? Né? Ou seja, começam a ter paradoxos temporais. Né? Isso acontece no Flash também. Isso acontece no Flash também. Isso, o Flash também tem bastante disso, exatamente. Né? É que eu não assisto um pouco o Flash, né? Mas ele tem vários paradoxos temporais. Então, a viagem no tempo ela é uma coisa impossível para a física moderna, por quê? Porque existem paradoxos que são insolúveis ainda, ou seja, que a física moderna não consegue solucionar. A gente vai ver alguns paradoxos agora matemáticos do Zenão. Um outro paradoxo muito, muito conhecido, né, é o do gato de Schrödinger. Não sei se vocês já viram falar desse também. O gato de Schrödinger é um paradoxo proposto por esse cara, né, chamado Schrödinger, né, esse físico, né, para falar sobre o relativismo. Né? Ele pega uma caixa, coloca um gato vivo dentro da caixa, coloca lá um líquido venenoso, né, e coloca um contador de tempo atômico. E deixa o gato lá dentro com esse contador de tempo. Quando o contador zerar, o líquido vai ser derramado e o gato vai morrer. Enquanto a caixa está fechada, ele faz a pergunta, o gato está morto ou o gato está vivo? E aí a resposta dele, bom, enquanto a caixa está fechada, o gato está morto e vivo ao mesmo tempo, porque nós não sabemos o que aconteceu com ele. Para saber se o gato está vivo ou está morto, nós temos que abrir a caixa, né? E qual que é a ideia desse paradoxo? É que algumas coisas existem no tempo, sendo e não sendo ao mesmo tempo. O não ser e o ser estão presentes ao mesmo tempo enquanto a caixa está fechada. O gato está vivo e está morto ao mesmo tempo. Para quem? Para quem está observando. Portanto, é um paradoxo do tipo um paradoxo racionalista, né? É um paradoxo mental. Porque, na realidade, bastava você abrir a caixa para saber se o gato está vivo ou está morto. Mas, se você não abre a caixa e você faz somente o exercício mental, o gato de Schrödinger está vivo e está morto ao mesmo tempo. Tá tranquilo até aqui? Uhum. Bom, um pouco sobre a história de Zenão. Então, o Zenão, ele teria se envolvido com a política, né? Ele teria lutado pela liberdade, né, contra um governante tirânico da região de Eleia, e por isso ele foi, então, aprisionado. O Zenão teria sido submetido a torturas para confessar os nomes dos companheiros, né, que tramaram lá a deposição do tirano, e ele ficou honesto, né, ele bancou, né, a fidelidade aos seus companheiros, e para não falar, para não na tortura, para ele não ser capaz, né, mordeu a língua e jogou no... Ele mesmo, exatamente, né, ele mesmo morde a própria língua, né. Outras tradições dizem que ele denunciou os mais fiéis partidários do tirano, ou seja, que outras tradições dizem que ao invés dele cortar a própria língua, quando o tirano estava torturando ele falou assim, quem fez isso comigo foram os seus próprios aliados, né? E aí ele fez com que o tirano matasse os próprios aliados, né? E assim o tirano foi se isolando e se autoderrotou, né? Então a gente não sabe qual foi a ideia, mas assim, parece que houve algum atrito entre o Zenão e a política, e ele resolveu esse atrito de alguma maneira, né? Ou se autopunindo, né? Se flagelando, ou usando a lógica para poder fazer com que o tirano caísse em desgraça por ele mesmo, vamos dizer assim. Bom, Zenão é muito conhecido, como eu falei para vocês, pela ideia da dialética, né? Ele vai meio que propor, né, esse método que já existia, mas que não tinha esse nome ainda. Vai defender ardorosamente, né, as ideias de Parmênides, vai descobrir a refutação da refutação, ou seja, né, que você pode sempre refutar uma proposta, uma preposição dada, né, e com isso ele funda o método dialético, né. Qual que é a ideia? A ideia é assim, os caras iam chegar lá e falavam, o Parmênides está errado porque a minha experiência diz que as coisas mudam. E aí, então, o Zenão, ele, para defender o Parmênides, começava a refutar todas as falas que faziam contra o Parmênides. E quanto mais ele conseguia refutar essas falas, né, mais ele conseguia ter uma habilidade retórica bem conhecida. E essa habilidade retórica ele vai utilizar para fundar esse método chamado método dialético.
digamos que ele poderia ter sido um precursor, né, dos sofistas, nesse sentido, né? Por quê? Porque ele está fazendo um discurso não para a busca da verdade, mas para a proteção do seu mestre, né? Para a proteção do seu mestre. Mas ele não, de fato, acreditava, né, que o mestre dele tinha descoberto a verdade, que é a verdade do ser, e ele achava que ele deveria fazer qualquer coisa para demonstrar que o ser existe. Mas ele estava preocupado com a verdade, ele achava que era verdade, né? A questão é justamente essa. Eles não estão preocupados com a verdade, eles estão preocupados com o discurso, né? Exatamente isso. É porque o Zenão está numa fase da história ainda, da filosofia, em que ele acredita que a verdade é possível, né? Agora, os sofistas, eles já não acreditam nisso, né? Então, como os sofistas já não acreditam mais que a verdade é possível, aí eles começam, então, a fazer somente verossimilhança, somente retórica, né? Mas, assim, para quem ouvia o Zenão falando, e ouvia um sofista falando, eles não tinham muita diferença quando você ouvia os dois, porque o método de discussão era mais ou menos o mesmo, né? E é o método que, inclusive, o Sócrates vai usar também. O Sócrates era um sofista? Não, mas para quem ouvia o Sócrates, na época, o Sócrates era um outro sofista, porque ele tinha o dom da retórica, da oratória, e gostava de discutir com os sofistas também. A diferença deve estar em quem procurava saber o que era real, né? A diferença estava em você acreditar que existia uma verdade absoluta. O Sócrates acredita nisso. O Zenão também. O Parmênides também. Os sofistas não. O sofista dizendo assim, ó, a verdade absoluta não existe. Se ela não existe, então o que existe é uma verdade que a gente chama de verdade aproximada, né? É uma verossimilhança. Ou seja, é eu conseguir convencer as pessoas de uma verdade, não da verdade. Né? É tão atual. Não dá para dizer que os sofistas, eles eram burros, porque não eram, né? E nem eram desonestos, porque também não eram desonestos. Eles realmente não acreditavam que a verdade pudesse ser alcançada. Eles eram céticos nesse sentido. E se você não pode alcançar a verdade, o que você faz então? Você procura outros métodos, outros mecanismos de produção de conhecimento. Então, os sofistas, eles são os responsáveis pela produção do conhecimento retórico, né, que é utilizado até hoje pelos políticos, né, pelos advogados, pelos vendedores e tudo mais. Então, não é que eles são desonestos nesse sentido, né? Talvez a desonestidade deles seja na hora que eles são confrontados com Sócrates e não conseguindo vencer Sócrates no diálogo, né? Eles não admitem isso. Por quê? Porque admitir isso seria perder prestígio, né? Perder status social. O que Sócrates não tinha problema nenhum em perder, porque Sócrates ele não tinha nenhuma compromisso com nenhuma questão, nenhuma questão com essas frivolidades, vamos dizer assim, da vida política, né? Então, talvez os sofistas eles se enrolaram muito porque eles tinham um compromisso muito grande com a política. Bom, então o Zenão vai propor alguns paradoxos, né? O primeiro paradoxo que ele vai propor chama-se paradoxo da dicotomia. E é um paradoxo que tem relação com a noção de movimento. Ora, né? O Parmênides estava afirmando que o ser é. E se o ser é, não existe o não ser. Se o ser não pode vir a ser. Que é o que o Heráclito dizia, né? O Heráclito dizia, não existe o ser, só existe o vir a ser. Aí o Parmênides falava, não existe o vir a ser, só existe o ser. O ser de Parmênides, ele então era um ser fixo, né? Era um ser determinado em determinada delimitação, né? Que não tinha nada além dele. Portanto, o ser de Parmênides é um ser imóvel. Né? É um ser imóvel e é um ser que está em todo lugar ao mesmo tempo, vamos dizer assim. É um ser infinitamente imóvel. Mas aí vinham as pessoas para Zenão e falavam assim, olha, Zenão, eu não sei como que você chegou nessa noção de ser imóvel. Eu não sei como o Parmênides faz isso. Por quê? Porque nenhuma experiência humana atesta isso. Se eu olho um rio, se eu olho os planetas, se eu olho uma montanha,
qualquer coisa que eu tenha uma experiência de vida empírica me prova que Parmênides está errado. E que as coisas, elas estão num constante transformação. Eu olho para aquela montanha, pô, ela é grande, né? Ela é pesada, ela é durável. Mas se eu for lá e fizer uma casa em cima dela, ela já não é mais a mesma montanha, porque já tem uma casa, tem algo nela, né? Se eu for lá e tirar uma pedra dela, mesmo a menor pedra possível, pronto, a montanha já não é mais a mesma. Então, nem as coisas mais duráveis, vamos dizer assim, né? São eternas, né? São imutáveis. Para responder a isso, o Zenão vai propor o paradoxo da dicotomia. Ele vai falar assim, ó, eu vou provar para você que o movimento não existe. Provar que o movimento não existe. Aí aqui coloca essa questão do carro aí, né? Mas ele coloca lá simplesmente uma medida de tempo, né? Ele fala assim, ó, você vai do ponto A até o ponto B, né? Então o carro vai sair do ponto A e vai até o ponto B. Mas para você chegar ao ponto B, diz Zenão, você deverá fazer o seguinte trajeto. Você sempre vai percorrer a metade da distância que você percorreu anteriormente. Então, se eu tenho que ir do ponto A ao ponto B, como tem o carro aqui, né? Eu começo percorrendo a metade do caminho. Então, eu vou do ponto A à metade do ponto A. A metade entre o ponto A e o ponto B. Cheguei na metade, agora eu vou andar a metade disso. Então, eu vou mandar 1/4. Agora eu vou mandar a metade disso. 1/8. Agora eu vou mandar a metade disso. 1/16. Agora a metade disso. 1/32. E assim vai. Quando que ele vai chegar no ponto B? Nunca. Nunca. Nunca, se você ir dividindo, você nunca vai chegar ao ponto B. Por quê? Porque os números são eternamente divisíveis. Entendi, mano. Entendi. Se os números são infinitamente divisíveis, então não há movimento. Ah, mas eu vou chegar lá. Olha aqui, Parmênides, eu estou andando. Bom, isso que você está fazendo é uma experiência ilusória, Parmênides vai dizer. O bicho é brabo, hein, mano? É bichão, Entendi. né? É bichão. Entendi. A experiência de andar do ponto A ao ponto B é uma experiência ilusória, porque a experiência real é a experiência mental matemática. A distância entre dois pontos são infinitas retas. A distância entre dois pontos são infinitos pontos, né? Porque o que é uma reta, né? Uma reta é uma sucessão de pontos. Uma sucessão de pontos, isso. Então você vai dividindo. Exatamente, né? Ou seja, você imagina o cara chegar nessa conclusão pelo puro raciocínio, né? No século, em 430 a.C., né? Quer dizer, é muito sofisticado. Mais um eleito, cara, tô falando. É muito sofisticado, né? Esse paradoxo ele existe até hoje e é utilizado, né, em vários experimentos da física, da astrofísica, para propor teorias com relação ao buraco negro, né? Com relação à teoria das cordas, né? Claro, né? A falha do raciocínio de Zenão, ela é óbvia quando você acrescenta, né, a noção de movimento aqui à experiência empírica do movimento. Mas Platão, o Zenão, quer justamente demonstrar que essa experiência empírica é ilusória. Por isso ele faz a recorrência à matemática. Quer dizer, os números demonstram que, na verdade, nós não estamos em movimento, nós estamos sempre parados, porque nós nunca conseguimos chegar até o fim do movimento proposto, né? Um outro paradoxo que ele vai propor, né, também é um paradoxo contra o movimento, é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. O Aquiles, vocês sabem quem é, né? O Aquiles é um herói grego, né? Que ganhou glória, né, por lutar na Guerra de Troia. Ele era conhecido, né? Tinha uma lenda de que a mãe de Aquiles, que era uma ninfa, né, tinha banhado Aquiles num rio por meio de uma cerimônia, segurando Aquiles pelo calcanhar. Então, todo lugar onde a água tocou o corpo de Aquiles tornou o corpo dele invulnerável, com exceção de um lugar, que era aquele lugar onde a mãe dele segurava, o calcanhar de Aquiles.
Aquiles, então, torna-se um guerreiro imbatível. Tem até um filme, né, com o Brad Pitt, né, que é a história de Troia, né, com Aquiles. Ele vira líder de um grupo chamado os Mirmideões. Inclusive, o primo dele fazia parte desse grupo, né? E ele vai lutar a Guerra de Troia, vai vencer o Heitor, né, em um combate singular. O Heitor era o grande herói de Troia e vai morrer em Troia com uma flechada no calcanhar. O Aquiles era o grego, né, o homem mais veloz da história dos gregos. Só sendo superado por Hermes, né, que é o deus da mensagem, né? É o deus mensageiro. Qual o nome? Então, qual o nome do Hermes? É de onde vem a hermenêutica, né? De onde vem a hermenêutica, Então, o Hermes, ele é retratado, né, na mitologia grega como um deus com sandálias, com asas nas sandálias. Ele seria o Flash original, vamos dizer assim. Primeiro Flash, né? Ele era o responsável por trazer as mensagens do Olimpo, né, do Monte Olimpo, para os homens. Não apenas trazer as mensagens, mas interpretar as mensagens, né? Porque os deuses falam na língua dos deuses, né? E aí, para que os homens entendam, o Hermes teria que meio que interpretar, traduzir aquelas mensagens para os homens, né? Então, o Hermes, ele ficou como o deus dos mensageiros, né? O deus da mensagem, e ele era conhecido também como o deus dos ladrões, porque os ladrões são ágeis e rápidos, né? Assim como o Hermes também é ágil e rápido. Bom, o Zenão pega o Aquiles, então, porque o Aquiles é o ser humano, né? Ele seria o homem mais veloz que era possível ser encontrado, para fazer uma demonstração absurda, né? E pega uma tartaruga, que é um dos bichos mais lentos que se tinha conhecimento. Aí ele fala assim, suponhamos que a tartaruga, ela partiu do ponto A e o Aquiles partiu lá do ponto A e a tartaruga partiu do ponto B. Vamos supor, o Aquiles, então, por ser muito rápido, ele deixa a tartaruga partir com uma vantagem, né? Ou seja, ela vai começar a corrida contra ele um tanto à frente dele. Todas as vezes que a tartaruga, então, voltando, né? Então, foi dada a largada. Aquiles partiu do ponto A e a tartaruga partiu do ponto B. Quando Aquiles chegar no ponto B, a tartaruga não estará mais no ponto B. A tartaruga estará no ponto C. Quando Aquiles chegar no ponto C, a tartaruga estará no ponto D. E assim sucessivamente. Eliminando a noção de tempo e só ficando com a noção de movimento, o Zenão vai dizer, quando o Aquiles irá alcançar a tartaruga? Nunca. Nunca. Porque toda vez que racionalmente, né, toda vez que matematicamente a tartaruga estiver, o Aquiles chegar no ponto em que a tartaruga estava anteriormente, a tartaruga já não estará mais lá. Ela estará sempre em um ponto diferente daquele que o Aquiles ia chegar em algum momento. Portanto, Zenão, com isso, demonstra racionalmente que o movimento é impossível. Ou seja, que por mais que Aquiles corra, ele jamais alcançaria a tartaruga. É fácil você questionar esse argumento. Basta que você coloque a noção de tempo, né? Ou seja, o Aquiles iria alcançar a tartaruga, por quê? Porque a tartaruga, apesar de andar do ponto B ao ponto C, ela anda mais lenta em termos de tempo do que o Aquiles. Mas aí, o que o Zenão vai fazer? O Zenão vai criar um outro paradoxo para provar que o tempo não existe. Ele está aqui provando que o movimento não existe. Então é um paradoxo focado na noção de movimento, não na noção de tempo. Você colocando a noção de tempo no paradoxo, você resolve o paradoxo. Mas aí você perde aquilo que ele estava tentando dizer, né? Hoje, por exemplo, esse mesmo paradoxo é chamado de paradoxo quântico. Por que paradoxo quântico? Porque na física quântica, você tem justamente esse problema. O de que as partículas, elas se movimentam de tal maneira que elas nunca conseguem chegar ao ponto que a outra partícula estava.
Então, quando você leva a realidade, né, a observação ao nível quântico, onde o tempo começa a ser relativizado, né, teoria do Einstein, a relatividade do tempo, você percebe que o que o Zenão estava propondo em 430 estava correto. Ou seja, eliminando o tempo como fator relativo, de fato, o movimento fica impossível. E é por isso que, no paradoxo do Zenão, paradoxo do movimento, você poderia, por exemplo, em tese, né, em teoria, viajar no tempo. Por que você viaja no tempo? Porque como o tempo é relativo, o movimento faria com que as pessoas pudessem se mover de um ponto ao outro sem o tempo fazer força, fazer a sua relação, né? A sua atração. Se você viaja do ponto A ao ponto B sem o tempo, você viajou para o futuro, né? Porque você saiu com 10 anos no ponto B e chegou com 10 anos no ponto A. Ou seja, né? Você saiu no minuto 1 do ponto B e se não tem tempo, não importa qual distância que você percorrer, você sempre estará no mesmo tempo, né? É a ideia da física para provar que a viagem para o futuro é possível. É possível quando? Quando você dobra tempo, né? Você dobra o espaço, desprezando a noção de tempo. Já viajei no tempo já, cara. Como você indo para Manaus, indo para cá, para São Paulo, Manaus, São Paulo, viaja no tempo o tempo todo. Mas a ideia era, se você viajar, por exemplo, na velocidade da luz, né, você despreza o tempo e, portanto, você viaja no tempo. Por quê? Porque o tempo para a gente vai passar de uma forma diferente que passaria para você. Você viajando, na verdade, da velocidade da luz, o seu tempo passa mais lento do que o meu. Portanto, quando você terminasse o seu trajeto, você me encontraria no final dele tantos anos mais velho e você com a mesma idade, né? Aquele filme Interestelar, ele descreve bem, né, essa noção. Os Vingadores também, o último. Paradoxo do tempo. Quando o Capitão América volta lá, e no finalzinho, no final do filme já, ele volta lá, e aí o Homem-Formiga pergunta pro Hulk, quanto tempo vai durar ele? Para nós, em 5 minutos. Para ele, quanto tempo ele quiser. Aí ele vai lá, vive o romance dele com aquela mulher que ele conheceu quando ele se tornou o Capitão América, e depois ele volta já velhinho, entendeu? Exatamente. No caso ali, é uma máquina, né, que faz isso, né? Pelas partículas lá acelerador de partícula, né? Partículas PIN, né? Mas no caso do Interestelar, ele usa a lógica dos buracos de minhoca, que hoje é o que a ciência mais próximo da realidade, né? A ideia é que o buraco de minhoca, ele distorce o tempo, né? Então, qualquer coisa que esteja perto do buraco de minhoca, aliás, se houver um planeta, né, perto de um buraco negro, né, que é um buraco de minhoca, um buraco negro, o tempo nesse planeta passaria mais lentamente do que em outros lugares do universo, né? Bom, é o paradoxo do Zenão, ou seja, quando você despreza o tempo, o movimento torna-se impossível. Se o movimento torna-se impossível, o envelhecimento torna-se impossível. Então você vive eternamente. Para quem já viu lá o filme Interestelar, o cara, ele sai da Terra com a filha dele criança, e quando ele volta, a filha dele já está velha, né? Velha e adulta, e ele continua no mesmo, ou seja, o movimento não aconteceu, ele não mudou, né? Por quê? Porque ele desprezou o tempo, justamente o que o Zenão tinha falado em 430 a.C., né? Desprezando o tempo, o movimento ele é impossível. Lembrando, né, que ele está voltando agora aqui a pensar no ser. O ser para Zenão, ele é um ser sem tempo, né? Ele é um ser eterno, atemporal. E todo mundo que vinha falar com o Zenão, que vinha questionar o Parmênides, né, fazia uso da noção de movimento para demonstrar como as coisas mudam. O que Parmênides não fez, né? Oi? O que Parmênides não fez. E o que Parmênides não fazia, por quê? Porque Parmênides entendia que as percepções do movimento, né, as percepções dos sentidos, elas são percepções ilusórias. Se você não pode provar que o movimento existe matematicamente, abstratamente, você não prova que ele existe. Se eu não posso provar que alguma coisa existe nas minhas ideias, eu não posso provar que ela existe na realidade empírica. Isso é o que o Parmênides está dizendo, tá? Parmênides, né? Então, para o Parmênides, toda a ciência deveria se reduzir se o Parmênides fosse assim, né? Vamos dizer que o Parmênides ele estivesse certo e que ninguém tivesse nunca questionado ele. Toda a nossa ciência moderna seria
fundamentalmente matemática pura. Não haveria física, não haveria química, não haveria história. Por quê? Porque todas essas ciências, elas lidam com a noção de transformação, de movimento. A química é a reação de um elemento químico com outro. A física é a inter-relação de forças, né? É uma força, ou força gravitacional, ou força de pressão, ou força de atrito, né? Ou força de movimento de ondulatório de onda. Elástico, ou seja, a física, ela lida com a noção de movimento. E é o que o Zenão está falando, que ela é ilusória. Para Zenão, a física é ilusória. É ilusória por quê? Porque ela não tem uma constância. Né? O que é a física? Qual é o sonho? Qual é o sonho, né, de todo físico? É encontrar, por exemplo, né, uma máquina que se move eternamente, sozinha. Né? O tal do moto perpétuo, né? Máquina de movimento perpétua. Que não precisa fazer nada, só se movimentar. Mas por que essa máquina não existe? Né? Porque existem forças na realidade, né? Forças físicas que fazem com que a energia que você coloca no início do movimento da máquina vá se dissipando. Então a máquina vai ficando cada vez mais lenta até ela parar de funcionar, a não ser que uma outra energia, né, uma outra força exerça, né, o movimento da máquina. Por que você não consegue, então, encontrar a máquina de movimento perpétuo, segundo Zenão? Porque a máquina de movimento perpétuo, ela é um dado da realidade ideal, do mundo ideal, do mundo das ideias. Enquanto que as máquinas reais que você faz por meio material, elas são máquinas ilusórias porque elas não conseguem representar de maneira eficiente aquilo que é ideal. O Zenão está falando o quê? O Zenão, né, o Parmênides, que o real é aquilo que é pensado, não aquilo que é observado. Tudo bem? Beleza. Tô pensando em Pedro aqui, que ele falou 1 dia, 1000 anos. Você tem alguma coisa a ver com isso? Ótimo, ótimo. Então, exatamente. Ou seja, quando ele fala, né, 1 dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como 1 dia, né? A ideia é justamente essa atribuição de eternidade a Deus, né? E uma relativização total da noção de tempo. Então, é bem essa ideia do Zenão, né? A ideia de que 1000 anos, 1 dia, 1000 anos, como os dois podem ser iguais em termos experimentais? Não podem. Uhum. Não podem ser iguais. Por quê? Porque eu não tenho como experimentar essas duas coisas. Eu não tenho como experimentar e dizer assim, 1 hora é igual a 1 minuto. É impossível esse experimento. Mas ele é possível ser pensado. Se ele é possível ser pensado, ele existe. Lembra lá o que o Parmênides falava, né? Se você pode pensar, é porque a coisa existe. Porque você não pode não pensar em algo. Quando você não pensa em algo, você já está pensando em alguma coisa. Impossível, né? É impossível. Exatamente. Então, o não ser é impossível. Então, se eu penso numa máquina de movimento perpétuo, ela existe. Ela existe, porque eu penso nela. Eu só não consigo fazê-la funcionar no mundo material. Por quê? Porque o mundo material é transitório e ilusório. O mundo material, ele é Platão, isso aí, hein? Isso, perfeito. Né? É Platão. O mundo material, ele é um mundo degenerativo, né? É um mundo que as coisas, elas estão aí para te enganar. Quando a gente fala assim no cristianismo, né? Não, você deve buscar o reino de Deus, né? Você deve buscar o céu e não viver preso nas coisas deste mundo. É a mesma coisa, né? Ou seja, por que eu não devo viver preso nas coisas deste mundo? Porque nesse mundo tudo passa. Nada é permanente. Aí, ó. Os caras estão tudo certo, mano. Se juntar todos eles aí, velho. Eu falei para vocês na última aula, né, sobre o Agostinho, né? Falei pro Tiago, né, começar a ler o Agostinho pelas Confissões, né? E depois para o livro da Beatitude, ou A Vida Feliz, né? Nesse livro, A Vida Feliz, o Agostinho vai fazer um diálogo, ele, a Mônica, né, que é a mulher, que é a mãe do Agostinho, o Adeodato, que é o filho dele, né? E aí a discussão é, como é que nós podemos ter felicidade, né? Beatitude, felicidade. Aí o Agostinho vai falar assim, olha,
nós sabemos que a felicidade ela só é possível quando você possui algo que te satisfaz. Olha o Agostinho falando, né? Ó, felicidade é a satisfação de um desejo. Enquanto você está desejante, você não é feliz. Mas quando você tem aquilo que você deseja, você ficou feliz. O problema é que a satisfação dura muito pouco, né? Porque assim que passa a satisfação, vem outro desejo. Portanto, Agostinho vai falar, a felicidade é impossível neste mundo. Porque tudo que nós desejamos, nós podemos conseguir, e quando nós conseguimos, nós queremos outra coisa. Então, Agostinho vai falar, bom, a única maneira de você ser realmente feliz é você conseguindo algo que nunca possa mudar. Aí ele vai falar assim, olha, se você consegue, por exemplo, se a sua felicidade depende de você conseguir um determinado objeto, então a minha felicidade é conseguir esta pedra de ouro, né? Uma vez que eu conseguir a pedra de ouro, a minha próxima preocupação é de perder a pedra de ouro. Alguém vai me roubar, né? Alguém vai tomar de mim, e aí eu vou ficar perturbado o tempo todo e não vou conseguir ser feliz com a pedra de ouro que eu sempre quis. Então, Agostinho vai falar, bom, a felicidade consiste em você possuir algo que satisfaça o seu coração e que você não possa perder de maneira alguma. E a conclusão de Agostinho é que a única coisa que você pode conquistar, ter e nunca perder é Deus. Portanto, a felicidade está em você possuir Deus para você, né? Possuir Deus para você. Por quê? Porque Deus, sendo eterno, imutável, atemporal e não degenerativo, né? Não algo que você nunca possa perder. Esse é o momento onde você encontra a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é encontrar Deus e se satisfazer na sua posse, na posse de Deus, né? Você vai possuir Deus e nunca vai perder, porque Deus é eterno. Bom, de certa forma, o Agostinho ele está trabalhando com as categorias do Zenão aqui, né? Com as categorias dos Parmênides, né? Ele está falando o quê? Que a posse de algo material é a posse de algo ilusório. E que a posse de algo imaterial, que é Deus, é a posse de algo eterno. Eu preciso, para ser feliz, ser satisfeito do meu desejo de posse, que eu, então, deseje ter a posse de algo que nunca degenera, que nunca termina, que nunca acaba. E esse algo só pode ser Deus, né? Bom, voltando aqui ao Zenão, ele vai, então, fazer um terceiro paradoxo, que é o paradoxo da flecha, né? E esse aqui é extremamente sofisticado, esse paradoxo. Então, você vai imaginar, né, que um arqueiro vai pegar uma flecha e ele vai, então, soltar a flecha, né, para alcançar o alvo. E a flecha, então, ela vai alcançar o alvo. Bom, o que Zenão está propondo é que, na verdade, a flecha, quando ela é soltada no espaço, né, ela, na verdade, não está em movimento. Ela está parada em vários momentos. Ou seja, se eu pudesse, então, filmar uma flecha em movimento e diminuir os frames da flecha ao mínimo possível, o que eu teria era uma sucessão de fotos. O movimento, na verdade, você lembra dos quadrinhos antigamente? Como é que era feito? Uma sucessão de desenhos que na hora que você pegava, eu dava uma ideia do movimento dele. Exatamente. Tá vendo ele provando que o movimento é uma ilusão? O movimento é uma ilusão. Por quê? Porque aquilo que nós dizemos que é movimento, na verdade, são uma sucessão de coisas paradas, uma depois da outra. Se eu pego uma sucessão de fotos, né, e coloco ela se movimentando a 63
fotos por segundo, eu tenho uma noção de movimento, que é a noção do cinema, né? Se eu coloco ela se movimentando a 32 frames, né? Eu tenho o stop motion, né? Que é aqueles filmes de massinha e modelar, né? As duas formas de filmagem demonstram pra gente que o que é o movimento? O movimento é uma sucessão de coisas paradas. Agora, o Zenão não tinha fotografia, ele não tinha filmadora, e ele conseguiu provar isso por meio da pura razão. Esse nego é brabo, hein, nego? É brabo, mano. Será que a gente tá parado também, mano? Exato, né? São vários. Pra Zenão, você está sempre parado no mesmo lugar. Você não está se movendo. A sua noção de movimento é um engano da sua percepção de sentidos. São os seus sentidos te enganando. Na verdade, você está sempre parado. Ou então Deus tá filmando em 53 FPS aí. Perfeito, né? Então, assim, quando Deus olha para a realidade, ele vê a realidade como uma sucessão de imagens paradas. Por isso, ele tem como controlar o tempo e o espaço todo, né? Ou seja, não há passado, nem presente, nem futuro. E não há nada que saia do script, porque tudo está em constante ser para Deus, né? Tudo está parado para Deus. Porque ele olha para a realidade e vê a realidade da mesma forma que nós vemos um filme em frames por segundo. Ou seja, não há como você surpreender Deus que aquilo que vai acontecer lá na frente, para Deus, já aconteceu em uma imagem que já está fixada. Né? Por quê? Porque não existe movimento. O que existe é só o ser. Se existir um movimento, ou seja, se a primeira flecha ali, ó, ela se movimentar, então a primeira flecha a segunda flecha não é ainda, mas vai ser. E quando a primeira flecha aqui, ela não ser mais, ela não é o não ser, a segunda será o ser. Não sei se você consegue perceber isso, né? Uhum. Essa flecha, se ela se movimenta, ela é o não ser dessa. E essa é o vir a ser dessa. Como o Parmênides e o Zenão estão insistindo de que o não ser não existe e de que o vir a ser não existe, então essa flecha aqui não tem nada a ver com essa, e não tem nada a ver com essa, e não tem nada a ver com essa. São, vamos dizer assim, flechas diferentes que ocupam espaços diferentes. E o tempo aqui é só uma ilusão de que nos faz ter a impressão de que o movimento existe. Caiu a internet do Thiago aí. Opa, caiu? Caiu. Ele falou que tinha que sair 7 horas, eu não sei se... Não, ele mandou no grupo aqui, caiu a net dele. Ah, beleza. Bom, É como se fosse ele já tivesse desenhado toda a história, então, ó. E ele só tá passando os quadrinhos. Isso, porque Na se cabeça Deus é eterno, Fred, né? Não existe tempo para ele. Uhum. Portanto, não pode existir futuro e não pode existir passado. Beleza. Deus, ele olharia tudo como se tudo tivesse em um constante ser. Daí você vai derivar várias consequências lógicas para a teologia. Por exemplo, a noção de presciência. Não tem como você propor nada que Deus não saiba. Porque para que Deus não saiba de alguma coisa, ele tem que não ser, para depois ser. Olha, para que Deus saiba de alguma coisa, ele tem que ser o não sabedor. Existe uma teologia... Oi? Não, eu ia falar, pode falar, eu ia falar da presciência, né? Desse atributo aí de Deus. Existe uma teologia chamada Open-Theism. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teologia. Não. Ela é conhecida em português como teísmo aberto. Ah, não. Essa eu conheço. É a mesma coisa, né? Não. O teísmo aberto eu conheço. É porque ela nasceu lá nos Estados Unidos, né? É Open-Theism ou teísmo aberto, né? Lá nos Estados Unidos, o autor, se não me engano, é o Frank Pinocchio. É Pinocchio o nome dele. O nome, o sobrenome, o nome eu não lembro, mas acho que é Frank. E no Brasil, ela foi muito divulgada, assim, né? Popularizada, né? Divulgada por vários, né? Mas popularizada pelo Ricardo Gondim. O que o Ricardo Gondim fala? Que Deus, ele é onipotente
mas que que Deus é onisciente, mas que a onisciência de Deus dá a Deus a possibilidade dele saber tudo o que é possível ser sabido. Né? Então Deus, olha só, né? Olha só o sofisma. Pode falar, Fred. Não, só ia perguntar, esse Godin aí é daquela família Godin que faz palestra? Que tem esse Ricardo Gondim? Então, Godin é filho daquele o senhor mais velho que faz palestra? Não, ele é o pastor da igreja Assembleia de Deus Betesda. Ele era... Eu não sei, não conheço o resto da família dele não, mas eu acho que não é não. Ele é um pastor pentecostal, ele era um pastor pentecostal, e hoje ele é um pastor bem liberal. Bem liberal. Né? Beleza. E aí o que ele fala? Ele fala que Deus sabe tudo o que é possível ser sabido. Aí você pergunta, mas o que não é possível ser sabido? Aí o Ricardo Gondim fala, o futuro. O futuro não é possível ser sabido porque ele ainda não aconteceu. Portanto, Deus não sabe o futuro. Mas ele não tem Deus como eterno, então, né? Ele tem Deus como um ser que ele é eterno dentro das categorias de tempo possível. Ou seja, até agora. Deus ele é eterno porque não tem começo e ele é eterno porque não tem fim. Mas Deus não está fora do tempo para Gondim. Ele está submetido ao tempo. Então ele está criando uma nova doutrina, né? Ele está criando uma nova percepção fora do que está estabelecido do que o cristão tem como palavra de Deus. Isso, como doutrina. Isso. Então, se ele fala, olha, eu não posso usar a Bíblia como meu livro de regra de fé e prática, ele não pode usar. Ele usa. Não deveria. Só que ele interpreta a Bíblia a partir da perspectiva do teísmo aberto. O que ele vai falar assim para você, olha, você interpreta a Bíblia a partir de um teísmo grego. Eu interpreto a Bíblia a partir de um teísmo aberto, né? Da chamada. Então, se ele tem a Bíblia como livro de regra de fé e prática, o que se sabe sobre Deus está escrito nesse livro. Aham. Se ele vai fazer uma outra demonstração diferente do que está escrito naquele livro, então aquele livro deixa de ter valor. Mas para ele, para o Ricardo Gondim, nada na Bíblia indica que Deus sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Para ele, não tem. Aí é uma leitura que ele faz, né? Isso, é a interpretação dele. Então, para ele, a Bíblia não diz isso. Para ele, a Bíblia não diz que Deus sabe o futuro. Para ele, a Bíblia diz que Deus sabe algumas coisas do futuro, porque são coisas que Deus planejou. E que Deus não tem uma presciência plena, mas Deus tem uma presciência no sentido da previsão. Então, Deus prevê comportamentos, mas Deus não sabe, de fato, quais comportamentos acontecerão. Olha que tem muita igreja aí que se acha pentecostal que está mais liberal do que pentecostal, viu? Sim. Aí essa ideia, ela pode aparecer facilmente no discurso de muitos pastores que se consideram pastores conservadores. E esse não aparece. Esse teísmo, então, seria isso? Teísmo aberto é isso, né? O teísmo aberto, eu vou explicar exatamente de onde ele apareceu, né? Ele surge a partir do momento em que uma coisa acontece que é terrível e você não tem uma explicação para dizer para a pessoa. Por exemplo, assim, ó, você tem um filho e o seu filho sai de casa para ir para a escola e morre assassinado. Aí você pergunta para mim, né? Por que Deus permitiu isso? Aí o cara do teísmo tradicional vai dizer, porque foi a vontade de Deus. Né? O cara do teísmo aberto vai dizer, não, isso aconteceu porque várias escolhas, né, vários movimentos foram colocados, né, nas variáveis das ações e nem Deus sabia que isso poderia acontecer. Ou seja, o teísmo aberto está dizendo que Deus está tão triste, tão lamentoso, tão sentido quanto você. Perceba, e atordoado também, né? Isso, atordoado quanto você.
percebam como é sedutor, né? Você ter um discurso... Agrada o coração do homem esse discurso. Isso, aí, né? perfeito, né? É um discurso extremamente sedutor. Uhum. E é um discurso extremamente fácil para você Comungar com ele, né? responder algumas questões pastorais, exatamente, né? Então, Parece fazer muita lógica. Hã? Parece fazer muito sentido, assim. Isso. Muitas aspas, né? Dentro da lógica do sofrimento humano, faz muito sentido, né? Deus é um companheiro de viagem meu. Ele não é alguém que controla o meu destino, mas é um companheiro de viagem, né? O que é absolutamente contrário à ideia clássica, né, do teísmo, a ideia ortodoxa, né, tradicional do teísmo, né? Thiago falou que ficou sem internet em casa. Certo. 3G dele funciona não? Fala com ele. 4G, sei Se lá. ele usar, ele vai acabar em 5 minutos. Vai nada, É, nego. fica. Hoje em dia os pacotes é grande. Pelo menos o meu não acaba, não. Não sei não, vou perguntar, deixa ele aí. Ele falou que tá sem net em casa. Já tá acabando Bom. também, ó. Já. Outro paradoxo que o Zenão vai propor, né, é o paradoxo contra a multiplicidade, né? Então vamos lembrar que o Parmênides dizia que o ser é uno. O ser é um, né? Não pode ser dois, né? Porque se o ser for dois, então um é e o outro não é. Se o ser for duas coisas, então o ser é uma coisa em um e não é a mesma coisa no outro. Ele não pode não ser e ser ao mesmo tempo. Então, o Zenão vai falar, bom, se tudo que existe tem um lugar, o lugar também terá um lugar. E esse lugar também tem um lugar. E esse lugar também tem outro lugar. Então, veja bem, né? Eu pego, por exemplo, uma folha de papel, né? E eu faço um ponto na folha de papel. Naquele ponto, então, eu delimitei. Bom, dentro dessa folha de papel, eu tenho esse ponto. E esse ponto é um lugar no espaço. Existe a folha de papel, que é o branco, né? E existe aquele ponto. O ponto é. O resto não é. O ponto é um lugar. O resto do papel é um não lugar. Aí o Zenão fala, beleza, então. Então tá. Então o ponto é um lugar e o resto é um não lugar. Mas se o ponto é um lugar, qual é o lugar do ponto? O lugar do ponto é a folha de papel. Se a folha de papel é o lugar do ponto, qual é o lugar da folha de papel? É a de O lugar da eterno, né? folha de papel. E aí você vai indo, até você dizer que o lugar da folha de papel é o lugar. Não tem lugar. Porque se é um lugar infinito, ou seja, se você vai ao infinito, você vai chegar no momento onde o ponto, ele é uma realidade do todo. E essa realidade do todo, ela é totalizante. Ou seja, o ponto não está no lugar, o ponto está no todo. Porque o todo é. Se o ponto é também dentro do todo. E aonde o ponto não está? Não existe esse lugar onde o ponto não está. O outro paradoxo, né, que ele vai construir contra a multiplicidade é o paradoxo do grão, né? Aqui ele vai utilizar um pouco dos sentidos humanos, né? Ele vai falar assim, olha, se eu pegar um grão de feijão e deixar cair no chão, eu não vou escutar nada. Mas se eu deixar 1 milhão de grãos cair ao mesmo tempo, em tese, eu escutaria alguma coisa. Mas por que eu não escuto o primeiro grão e escuto a multiplicidade de todos os grãos? Em termos lógicos, eu não deveria poder escutar a multiplicidade de grãos caindo. Porque se eu não escutei o primeiro grão caindo, eu também não poderia escutar um grão caindo por cada vez. Então, a multiplicidade de grãos seria 1000 nadas. Ou seja, o barulho que os grãos estão fazendo quando caem no chão todos de um mesmo tempo seria um barulho ilusório. Ilusório por quê? Porque se um grão não faz barulho, 1000 grãos não podem fazer barulho também.
O barulho que eu estou ouvindo, então, não é o barulho do grão caindo no chão. É uma impressão dos meus sentidos que é ilusória. Dá para entender isso em termos puramente racionais, como o Zenão está fazendo? Pensar aqui, né? Faz sentido, assim. Se você não... É igual aquela demonstração que faz. Você bate palma com o dedo, uma pessoa só, e faz assim. Isso. Aí você não escuta nada. Agora vai 100 pessoas fazendo. Isso. Aí ele pergunta, como é que você pode dizer que você está escutando 100 pessoas se você não escutou uma? Aí não faz muito Isso é sentido, brabo, hein? né? Como é que uma coisa pode surgir do nada, né? Isso, exatamente. Ou seja, você derrubou um grão, não fez barulho. Por que 1000 grãos vai fazer, sendo que um grão não fez? Sendo que 1000 grãos são 1000 unidades de grãos, né? Então, em termos puramente Lógico, de né? raciocínio puro, de lógica pura, ele está correto, né? Na lógica pura, 1000 grãos não podem fazer o barulho, não pode fazer barulho nenhum, diferente daquilo que um grão faz. Né? Então ele está falando o quê? Que a multiplicidade, ou seja, que o barulho que eu escuto quando eu ouço 1000 grãos caíram no chão, é uma impressão dos meus sentidos, mas não é uma aferição da realidade. Porque na realidade esse barulho não existe. E quem vai ir por outro lado agora? Qual outro filósofo que vai mais pelo sentido? Juntar os dois, A gente vai ir pelos sentidos muito lá para frente, né? Por quê? Porque esse pensamento do Zenão, ele vai criar um problema tão grande, que ele vai ficar insolúvel até Aristóteles. Com Aristóteles, ele vai começar a fazer algumas experiências com os sentidos. Mas ainda assim... Ele erra algumas, né? A Idade Média, ela vai ser puramente vai ser puramente influenciada pelo racionalismo do Platão, né? Pelo Descartes. Nós só vamos ter um rompimento com isso com um cara chamado David Hume. O cara é bom, hein? E o David Hume, de fato, ele vai dar um chute Certeiro. assim, certeiro, né? Mas antes... Hume, Locke... Isso, que são os empiristas, né? Mas antes deles, nós vamos ter alguns outros filósofos, né? Que são os céticos, iniciados pelo Pirrot, né? Os perrolistas, que eles não vão exatamente, não vão negar exatamente essa lógica do Zenão, mas eles vão dizer que essa lógica ela é impossível de ser provada, né? Então, quando os céticos começaram a dizer assim, olha, eu não tenho certeza que o que o Zenão está falando é verdade. Quando eles começarem a dizer isso, eles vão dar espaço para que o pensamento comece um novo produto que vai desembocar lá com o Hume, né? Com o empirismo do Hume. Mas a gente vai ver isso mais para frente. É importante chegar no Hume, porque a filosofia, ela basicamente, ela vai ser totalmente transformada pelo Hume, né? O liberalismo nasce ali no Hume? O liberalismo, ele nasce na mesma época. O Hume, ele não é liberal. O Hume, ele é um ultraconservador. Mas muito conservador. Não, liberal que eu estou dizendo, porque eu tenho um livro dele aqui que eu estava lendo, liberal no sentido do desenvolvimento da sociedade. Ah, sim, sim. Não, não liberal no comportamento, mas no sentido do desenvolvimento, porque ele dizia o seguinte nesse livro, esqueci até o título dele aqui, ó. Quanto mais livre você deixa o ser humano para praticar segundo as suas necessidades, mais ele vai contribuir para uma sociedade desenvolvida. É nessa linha, não lembro ao certo, né? Mas ele fala nesse sentido. O Hume vai falar assim, olha, nós não temos como ter certeza de nada que a nossa mente projete. E nós não temos como ter certeza de nada do que os nossos sentidos sentem. Ele vai fazer um argumento bem complicado, né? Bem sofisticado. Mas o que ele vai falar é o seguinte, por exemplo, você coloca a mão no fogo uma vez, né? Aí você tira. O que sobrou dessa experiência? Uma memória, né? A memória de que o meu dedo pegou fogo. Mas essa memória, ela permanece intacta para sempre? Sim ou não? A memória? Não. Não. A memória, ela prega peças na gente, né? Uhum. Mas o que é a memória, se não o registro das nossas experiências, certo? A memória é o registro das nossas experiências. Se ela não é confiável, então nenhuma experiência é confiável. Correto?
Sim. Nessa razão aí, sim. Mas se a memória também é onde eu guardo as minhas experiências mentais, tipo a matemática, a física, a química, e ela também é enganosa, então nenhum conhecimento humano é absoluto para Hume. Absolutamente assim, que quer dizer, é confiável. Todo conhecimento humano, ele é desconfiado para Hume. Então ele cai no paradoxo do conhecimento. Exato. E aí o que ele vai falar? Para você escapar disso, só tem um jeito. Você confiar na tradição. Ele vai falar assim, ó, o que sempre funcionou é o que deve ser, o que sempre deve funcionar. Porque se eu não tenho certeza de como as coisas funcionam, o que eu posso dizer é que a gente poderá repetir as mesmas coisas que repetimos antes e elas continuarão acontecendo. Por isso que ele é o pai do conservadorismo. Então, assim, ó, o que você tem que ter nunca é pensar num mundo melhor, num mundo futuro, numa nova Não, isso no sentido liberal o sentido liberal não era nesse, não. O conservador, sim, eu sabia que ele era conservador, estou falando no sentido da liberdade econômica, entendeu? Isso, então, o Hume não exatamente, mas o David Ricardo, né, e o Adam Smith era amigo do David, do Hume, né, amigão, assim, parceiro, né, o Hume era muito rico, o Adam Smith era muito pobre, inclusive ele emprestava dinheiro para o Adam Smith, né, e o Adam Smith vai desenvolver a teoria econômica do liberalismo a partir do pensamento do Hume. Ele vai falar assim, olha... A mão invisível aí do Smith, né? Isso. O que é a mão invisível? A mão invisível é um hábito. Uhum. A mão invisível existe? Não dá para saber. Ah, mas ela regula? Não dá para saber. Mas, assim, se o mercado funciona sempre do mesmo jeito, ele funciona do mesmo jeito. Então, continua fazendo o mercado funcionar que vai dar certo. Né? Então, a ideia dele é essa. A ideia é assim, confie no hábito. Né? O Hume vai falar assim, confie no hábito por quê? Porque ele foi depurado durante muitos milênios, durante muitos anos. A tradição, ela é o resultado de tentativas e erros de muita gente antes de você. Não pense que você vai descobrir a roda, porque você não vai. Não confie na sua razão, porque ela é falha. Não confie nos seus sentidos, porque eles vão te enganar. Confie na tradição. Eu tava pensando nisso hoje, que amanhã eu vou para a rádio, né? Eu separei para comentar também, um dos temas para eu comentar, foi sobre um projeto de lei do deputado Orlando Silva, do PCdoB, para que qualquer tipo de família seja reconhecido. O pai com a filha, o filho com a mãe, o irmão com a irmã com a irmã, entendeu? Isso tem um projeto de lei de 2015 que está sendo votado. E aí ele fala assim que é o novo modelo de família do século XXI. Certo. Aí eu estava pensando sobre isso, eu falei, mas peraí, esse tipo de comportamento, ele já existe desde que o mundo é mundo, isso não é novidade para ninguém. Exato. Isso não é novidade. As pessoas que tinham esse comportamento só tinham vergonha de tê-lo e de expor esse tipo de comportamento. Sim. Aí a questão é, por quê? Porque não era aceito pela sociedade. Daquela época, aí o tempo foi passando, até que isso ficou muito exposto. Agora estão querendo naturalizar esse tipo de comportamento, mas isso nunca foi aceito em nenhuma sociedade. A pergunta é por quê? Será que é porque a natureza do indivíduo já não aceita uma coisa que está nele, intrínseca dele? O Hume vai falar, nós não sabemos exatamente o porquê, mas nós sabemos que nunca existiu uma sociedade assim. E se nunca existiu uma sociedade assim, há uma razão. A razão é por quê? Pela qual? Por quê? Porque ela não funciona. Se nunca existiu uma sociedade assim, é porque ela não funciona. Porque as sociedades que funcionam são essas que existem. Ah, mas a gente pode fazer ela funcionar em algum momento? O Hume vai falar, você não sabe. Então, no quartel tem muito disso, mano. A gente sempre fala isso. Por que eu tô fazendo isso aqui? Eu falo, então, não sei, nego. Faz aí que todo mundo faz isso. Porque é o hábito, né? Ou seja, uma sociedade onde esse tipo de família é família normativa, ela é possível? O Hume vai falar assim, olha, pode até ser possível, mas ela vai dar certo? Ele vai dizer, você não sabe. Você quer arriscar? Você vai arriscar a sua sociedade, correndo o risco dela se destruir com um projeto que você não tem certeza se ele vai funcionar? Essa é a ideia do Hume, né? E aí, a outra ideia também, aí eu trouxe até um artigo da Constituição, né, que o Constituinte, quando colocou lá no artigo 226, ele falou, ele reconheceu, na verdade ele não criou, o Estado não cria conceito, não, vou criar um conceito aqui, não, ele só percebeu ao longo da história e reconheceu que família
homem e mulher, tá lá no artigo da Constituição. Sim. Homem e mulher e merece proteção especial do Estado. Por que merece a proteção especial do Estado? Porque ela garante a existência do Estado. Olha, essa é uma lógica. É uma lógica. Aí você pode falar assim, bom, aí tem o Marx lá, né, que ele escreveu um livro, o Engels, né, A Sagrada Família, onde ele quer propor a destruição da família nuclear burguesa, né, que é a família cristã. Bom, é possível um Estado sem essa estrutura familiar? Olha, pode até ser que seja, mas você vai colocar em risco, né? É um jogo, né? É um jogo onde você pode destruir toda a sociedade por um projeto que você não sabe se vai funcionar. Inclusive, se você destrói uma sociedade, você destrói o Estado. Exatamente. Aí você fala assim, o Estado vai querer isso? Nem sempre. Por quê? Porque o Estado também quer se sobreviver, né? Ele quer se manter, né? Uhum. Agora, aí é interessante notar isso, né? Porque você pode começar a investigar as sociedades que se destruíram no tempo, né? Sociedade romana, sociedade árabe, né? Sociedade persa, e começar a tentar encontrar as razões pelas quais essas sociedades se fragmentaram. E por vezes você encontra isso, né? Porque elas perderam esses elementos que são elementos da tradição. Quando a sociedade perde a tradição, ela não tem mais noção de onde ela veio nem para onde ela vai. Ela perde a noção de identidade. E sem a identidade, ela se fragmenta, dando lugar para outras sociedades com mais tradição sublimarem ela, né? Elas vão sobrepor a elas, né? Isso aí vai acontecer com a Força Armada, né? Daqui alguns anos. Tá perdendo a identidade. Exatamente, né? Claro. Ué. Isso é estratégico, né? Ou seja, né? É estratégico. Você vai fragmentando a identidade das Forças Armadas até o ponto de que ninguém se reconhece mais como algo importante, né? Ela vai, então, cair no esquecimento. É uma tentativa antiga já. Mas isso faz com a família, isso faz com a moralidade, isso faz com a religião. É o projeto progressista, né? O progressismo é isso, né? É a tentativa de você fazer o novo aparecer, né? O problema é que o novo ele é sempre um salto de esse progressismo aí, eu chamo ele de um novo nome que deram para o marxismo. Burricismo, né? Não? O marxismo, ele é um progressista, né? Existem outros, né? O existencialismo do Sartre, né? O Foucaultianismo, tem outros progressismos, né? Que não derivam necessariamente do materialismo. Mas o Marx é um outro, né? É um dos mais influentes progressistas, né? Mas tem outros, né? Mas eu acho que é o mais. A mentalidade deles não é um progresso em cima de algo que já existe? É progresso em algo que não existe? Não, a mentalidade deles é uma revolução, né? É uma destruição da ordem estabelecida para a construção de uma outra coisa. Por que não dá certo? Por que não dá certo? Essa é a grande pergunta, né? Aí vão falar, não dá certo porque a gente não tentou. Aí você vai lá e tenta errado. Aí vai lá porque não tentou direito. Marx escreveu no próprio livro dele, Manifesto Comunista, ele escreve assim, ó: até hoje, os filósofos tentaram entender a realidade. Nós, os comunistas, precisamos mudar a realidade. Será que mudar a realidade é cometer uma aberração, provocar um caos? É isso aí, né? É o risco, né? É o risco. Ah, não, eu quero fazer uma família diferente. Eu vou ter um filho, não vou dar nome pro meu filho, vou esperar ele ficar grande para ele dar um nome para si mesmo, né? Não vou ter relação de pai e filho, né? Aí, bom, você pode construir essa família, mas ela vai dar certo? Se não der certo, você ferrou com essa criança. Você ferrou com o psicológico dela, você ferrou com a vida dela. Ela vai passar o resto da vida tendo dificuldade de se compreender o seu local no mundo. Bem, assim, a gente fala que não sabe, tentando desprezar o que a gente tem como de regra de fé e conduta. Mas olhando para o livro de regra de fé e conduta, a criança nasce mal, cheia de pecado. Se você não fizer nada, ela vai virar um monstro. Então, mas isso é o que você fala a partir da sua crença. Isso, sua fé. Exatamente. Vamos pensar assim. Então a gente pode fazer a experiência de deixar uma criança sem regras? Pode fazer. Pode. E aí? Mas quem que vai pagar por isso depois? Não, vai ter que descobrir. Por isso que eu estou dizendo. Se a gente deixar de lado, é um ponto de interrogação. Mas isso já tem exemplo. A gente já pega um tanto de criança. Tem. Se você é professor de escola de ensino médio, você sofre isso todo dia. Você fala assim, olha, há 20 anos atrás, professor falava... Era lei. Era lei. Hoje o professor apanha. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A professora escreveu uma carta. A professora escreveu uma carta para meu pai, que eu tinha brigado com um colega na escola.
Meu amigo, cheguei em casa, foi umas 30 aquele cinturão de couro que eu tomei no lombo. Não que nem ouvi minha versão, entendeu? Não tem a sua versão. Não existia, não Não existia. tem a sua versão. Você não tem o direito a ter a sua versão. É. Mas Mas aquilo você foi um vê, né? santo remédio, viu, O velho? tempo era diferente. Tem um livro assim. Mas é isso, né? Ou seja, né? A experiência de deixar as crianças fazerem o que querem é uma experiência que o Fred matou a charada, né? Ela tá aí, né? E o que ela gerou? Ela gerou um caos. Mas o Uma que o progressista fala? sociedade fraca, Não, Sem hipersensível. ideal. Fraco sem ideal. Mas o progressista fala assim, não, é que ainda não chegamos lá. Tem que liberar Nunca um chega, pouco né? mais. Precisa matar mais quantos para chegar lá? É, exatamente, né? Isso é o que o Hume tá falando. Ou seja, cara, não faz uma aposta numa coisa que você não tem certeza. Não tenta inventar a roda. Não tenta inventar a roda. E que não tem paralelo na história, né? Isso, exatamente, né? Ele fala assim, ó, conservador é conservar aquilo que dá certo e aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado. Isso que é o conservador. Não é um reacionário, não é um cara que é fossilizado, né? Assim, ó, parou no tempo e não muda. Não é isso. Mas é um cara que ele muda lentamente, né? Ele muda lentamente. Né? Vou te falar, é muito bom estudar, cara, essa filosofia, porque você abre a mente de tal maneira que eu vou te falar, viu? E te protege, né? Te protege das falácias, né? Sim. Bom, gente, vamos parar por aqui. Aí na aula que vem a gente vai lá pro